Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da nossa série sobre Édipo Rei. Eu sou Jeff Alves, esse é o Odisseia Filosófica e estou aqui para continuarmos essa jornada fascinante pela tragédia que mudou para sempre nossa compreensão da condição humana. Nos episódios anteriores, nós vimos o contexto histórico da obra, conhecemos Sófocles e seu brilhantismo, e fizemos um panorama geral da história dentro do contexto mitológico. Nós vimos os antecedentes da cidade de Tebas, dos antepassados do Édipo, vimos o terrível oráculo que o pai de Édipo recebeu, que ele teria um filho, que o mataria e casaria com a sua esposa. Vimos que ele tem esse filho, manda matá-lo, mas ele não é morto, vai parar numa outra cidade, Corinto, é criado por outros pais, que ele não sabe que são seus pais, sendo que, por ironia do destino, ele acaba indo também para o oráculo e recebe a mesmíssima profecia, né? No sentido que o oráculo também fala para ele que ele mataria o próprio pai e casaria com a mãe. Nisso, a cidade de Tebas acaba sendo atacada por uma esfinge. O rei e pai de Édipo, no caso, vai até o oráculo de Delfos para procurar saber como poderia apaziguar essa peste em Tebas. E, indo para lá, acaba encontrando Édipo, ainda atordoado com o que soube, fugindo da cidade de Corinto, porque o Édipo achava que os pais dele eram os reis que o criaram, né? Ele não sabia que era filho adotivo dos reis de Corinto, né? Do rei e da rainha de Corinto. Acaba encontrando com o próprio pai, sem saber que era o próprio pai, né? O pai real. Há uma confusão, que nessa confusão ele acaba matando o próprio pai e um dos servos que estava levando o rei para o oráculo acaba fugindo, né? Acaba fugindo, chega na cidade de Tebas, conta para a rainha, né? Conta para o pessoal da família real que ainda estava lá que eles foram saqueados, né? Com vergonha de dizer que uma pessoa só acabou com todos, né? Só ele que escapou. E enquanto isso, o Édipo acaba chegando na cidade de Tebas, que estava sendo ameaçada pela esfinge, e ele confronta a esfinge, né? De modo que a esfinge faz um dos seus enigmas, decifra-me ou devoro-te, que é que pela manhã anda com 4 pernas, ao meio-dia com 2 e à noite com 3. E o Édipo responde adequadamente que é o ser humano, que na infância, né, quando é bebezinho, anda engatinhando, 4, né? Na idade adulta anda com as 2 pernas e quando está idoso ganha algo para que ele se apoie, né? Ganha uma muleta, né? Ganha um bastão para que ele se apoie, fazendo as 3 do enigma. A esfinge, por ter sido derrotada, acaba se jogando e acaba se matando. Com isso, Édipo livra a cidade de Tebas da esfinge, né? Há toda uma comemoração e, como prêmio por ele ter derrotado a esfinge, ele acaba recebendo a rainha Jocasta, que ele não sabia que era sua mãe, como esposa. Passa-se um tempo, eles dois, né, Édipo e Jocasta, tiveram 4 filhos, ou seja, ainda tiveram filhos, né? A cidade de Tebas tem um determinado período de prosperidade, até que, em determinado momento, ocorre uma praga na cidade. Bom, isso aqui é um resumo do que é importante, o que é essencial, na verdade, em relação a essa história. Claro que nos episódios anteriores temos mais informações, como, por exemplo, a gente, no outro episódio, analisou a esfinge, falou como é que uma esfinge, que é lá da mitologia egípcia, vem parar na mitologia grega e acaba indo assolar a cidade de Tebas e acaba fazendo enigmas, né? Cantarolando enigmas.
Ou também a gente viu, né, a quantidade de deuses que a família real de Tebas acaba confrontando, né? Então, também, se você ainda não escutou, convido a escutar os episódios anteriores dessa série. Tem informações que são particularmente relevantes a respeito desse mito e que geralmente não se fala quando se está explicando o mito de Édipo. Tá? O que geralmente se fala é a partir de onde eu irei falar hoje, que é de fato onde a história começa. Bom, então agora chegamos ao coração da tragédia. Sabe quando você assiste um filme policial e fica grudado na tela tentando descobrir quem é o assassino? Né? Acontece muito, toda novela das 9 tem alguém que morre e que deve descobrir quem foi que matou aquela personagem que morreu, né? Não toda, né? Mas a maioria tem, e você fica naquele suspense, quem assiste, né? De descobrir quem foi que matou, né? Quem era aquele personagem misterioso. Então, Édipo Rei é considerado o primeiro grande thriller da literatura ocidental. Mas aqui tem um detalhe perturbador. O detetive que investiga o crime é, na verdade, o próprio criminoso. Hoje, então, vamos mergulhar no início da peça, quando uma peste devastadora atinge Tebas e força Édipo a iniciar uma investigação que mudará sua vida para sempre. Vamos conhecer os personagens principais, entender como funciona a máquina dramática de Sófocles e, principalmente, vamos ver como o primeiro confronto entre Édipo e o vidente Tiresias planta as sementes de uma verdade que ninguém quer ouvir. Então, hora de pegar um cafezinho, encontrar um lugar confortável e vamos começar. Imagine a cena. As portas do Palácio Real de Tebas se abrem e diante delas está uma multidão desesperada. Homens, mulheres, crianças, todos carregando ramos de oliveira, símbolos de súplica. E assim que Sófocles abre sua tragédia, não com diálogos, né? É assim que Sófocles abre sua tragédia, não com diálogos, mas com imagem poderosa de um povo em agonia. Mas que peste é essa? Não é apenas uma doença qualquer. Para os gregos, a peste era um sinal inequívoco de que algo estava profundamente errado na ordem cósmica. Era como se a própria natureza gritasse: há uma injustiça que precisa ser reparada. Vamos entender melhor. Na mentalidade grega, existia uma conexão direta entre a moralidade dos governantes e a saúde da cidade. Se o rei era justo, a terra era fértil. Os rebanhos prosperavam. As mulheres davam à luz filhos saudáveis. Mas, se havia uma mancha moral no rei, uma injustiça que não foi resolvida, a natureza respondia com pragas, com secas, com doenças. É como se a cidade fosse um organismo vivo e a peste fosse o sintoma de uma doença mais profunda. Vocês já viram como, em tempos de crise, as pessoas naturalmente procuram culpados? Mesmo que aquela crise seja uma crise natural, né, de causas naturais? Deve ser culpa de alguém. E a gente pensa, alguém deve pagar por isso. Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui na cidade de Tebas. O sacerdote, falando em nome do povo, se dirige a Édipo com palavras que são, ao mesmo tempo, um elogio e um pesar enorme. Ó Édipo, senhor da nossa terra, tu vês aqui reunidos de todas as idades os que já não podem voar longe dos templos. Nota a ironia sutil. Eles dizem que não podem voar longe. É uma metáfora que Sófocles usa para mostrar que o povo está preso, acorrentado pela peste. Mas tem outro significado. Ninguém pode fugir do destino. Nem mesmo Édipo, que acredita ter escapado da profecia do oráculo. Afinal, ele pensava que os pais de Corinto eram os seus verdadeiros pais, né? E não que o idoso que estava lá, que ele encontra na volta de Delfos, era o próprio pai que ele matou e que a esposa dele, com quem ele teve 4 filhos, era sua mãe. O que é que isso nos diz, né? Assim, pensando que Édipo salva uma cidade da Esfinge
né, que ele resolve o enigma que ninguém conseguia resolver, que supostamente, então, ele deveria resolver qualquer problema, como é que ele, esse rei heróico para o povo de Tebas, não consegue acabar com a peste? O que isso nos diz, inclusive, sobre os limites do conhecimento humano? E a resposta está nessa própria tragédia grega, na própria natureza da tragédia grega. Existe um conhecimento que está além da capacidade humana de compreender e, às vezes nós somos exatamente aquilo que nós procuramos destruir. Às vezes nós somos exatamente aquilo que nós procuramos destruir. Agora, vamos conhecer melhor o nosso protagonista. Édipo entra em cena como um líder exemplar, ele não está escondido no palácio, protegido por guardas, não. Ele vem pessoalmente falar com o povo, ouvir as dores, entender o problema. Filhos, ele diz. Veja que interessante, ele não chama os súditos de servos ou de subordinados, mas de filhos. É um rei que se vê e se comporta como um pai protetor. E ele continua: já sei, não precisam me dizer, conheço bem o mal que vos aflige. Aqui temos o primeiro traço fundamental de Édipo. Ele é um homem que se antecipa aos problemas. Ele já enviou Creonte ao oráculo de Delfos para descobrir a causa da peste, é proativo, inteligente, eficiente, exatamente o tipo de governante que gostaríamos de ter, inclusive, não é mesmo? Mas Sófocles é genial. Ele nos mostra um Édipo que tem todas as qualidades de um grande líder, justamente para tornar mais impactante a revelação posterior. Quanto maior a altura, maior a queda. E a queda de Édipo será proporcional à sua grandeza inicial. É como aqueles filmes onde o herói parece invencível no começo. Ele resolve todos os problemas, salva todo mundo. Parece que nada pode detê-lo. Mas então descobrimos que ele carrega uma falha fatal, uma mancha que ele não sabia que existia. Quando Creonte retorna de Delfos, ele traz uma mensagem clara do oráculo. A terra está contaminada. É preciso expulsar ou matar o assassino de Laio. Simples assim. Creonte foi para o oráculo de Delfos, a pedido de Édipo, para pedir a Apolo, para pedir às pitonisas uma resposta sobre a peste que está assolando Tebas. E a resposta que ele traz é que há na cidade o assassino do antigo rei que era o Laio. E é preciso expulsá-lo ou matá-lo, senão a terra continuará sendo contaminada. E aqui começa o que podemos chamar de a investigação. Édipo se transforma no primeiro detetive da literatura. Ele vai interrogar testemunhas, buscar pistas, construir hipóteses, é metódico, lógico, racional. Usa todas as ferramentas da razão humana para resolver o mistério. Mas aqui está o paradoxo cruel. E se a ferramenta que você usa para buscar a verdade foi exatamente aquilo que te impede de vê-la? E se a razão, tão admirada pelos gregos, tiver limites que não conhecemos? Édipo representa o ideal de homem grego, o ideal grego de homem. Inteligente, corajoso, justo, virtuoso, mas também a hubris grega. O orgulho excessivo que faz o homem se acreditar igual aos deuses. E é exatamente essa combinação que vai selar o seu destino. Aqui, agora, entendemos a situação, conhecemos o nosso protagonista, vamos conhecer os outros personagens principais dessa tragédia. Porque em tragédia grega, cada personagem tem uma função específica na máquina dramática. Primeiro, temos Jocasta, esposa de Édipo, viúva de Laio. Ela vai aparecer mais adiante na peça, mas já desde o início sabemos que ela é a peça-chave do quebra-cabeças. Jocasta representa a tentativa de racionalizar o irracional, de explicar o inexplicável. Mãe, inclusive, do Édipo e também esposa do Édipo, com quem teve 4 filhos. Depois temos Creonte, que é o irmão de Jocasta. Édipo não sabe, mas é o seu tio. Ele é o homem da confiança
o conselheiro leal, mas também vai se tornar suspeito aos olhos de Édipo. Porque quando você está com medo, quando a paranoia toma conta, até os mais próximos se tornam inimigos em potencial. E depois temos as testemunhas. As testemunhas. O velho pastor, que era o único sobrevivente do ataque que matou Laio. Lembrem-se, apenas uma pessoa escapa quando Édipo mata o Laio. E ele pede para ir para longe da cidade, né? Ele pede para virar pastor. E esse pedido é concedido. Ele vai ser uma testemunha do crime. O mensageiro que vai chegar de Corinto com notícias sobre a morte de Pólibo, ou quem o Édipo acha que é pai, também vai ser uma das testemunhas. Cada um deles carrega uma peça do quebra-cabeças, um fragmento da verdade que Édipo busca desesperadamente. Você tá contando spoiler? Então, tragédia grega você já sabia exatamente o que ia acontecer. Você só não sabia como isso ia acontecer, tá? Mas a gente já sabia exatamente qual era a história. Por isso que ela não precisa explicar o antecedente da tragédia, né? Algumas coisas vão ser explicadas, inclusive, depois da tragédia. Mas a gente já sabe exatamente o que é que vai acontecer. Não sabe como. Não sabe como. Então, aqui é como um daqueles filmes onde cada personagem que aparece acrescenta informação nova e você vai montando o quebra-cabeça junto com o protagonista. Só que aqui tem um detalhe cruel. O protagonista está montando o quebra-cabeças da própria condenação. Mas o personagem mais fascinante e que vamos ver mais detalhes sobre ele hoje é Tiresias. Tiresias, o vidente cego. A gente inclusive falou um pouco dele no episódio anterior. Alguns antecedentes dele, né? Ele é um paradoxo vivo da tragédia grega, porque enquanto ele é cego, não enxerga com os olhos físicos, ele é o único que vê a verdade completa. Tiresias, inclusive, é uma figura recorrente na mitologia grega. Você vai encontrá-lo em diversos mitos. Ele era cego, mas tinha o dom da profecia. Então, a gente até falou que tem um mito onde Zeus e Hera discutem sobre quem mais tem prazer no sexo, o homem ou a mulher. Vão lá constar Tiresias, que tinha tido a experiência de viver como homem e como mulher. E ele disse que a mulher sentia muito mais prazer do que o homem. E Hera, furiosa, o cegou, onde Zeus, para compensar, lhe dá o dom da profecia. Inclusive, uma vida bem extensa. Vejam que interessante, inclusive. Tiresias perdeu a visão física, mas ganhou a visão espiritual. É exatamente o oposto do que vai acontecer com Édipo. Enxerga perfeitamente. Édipo enxerga perfeitamente. Ele não é cego, mas é cego pela verdade sobre si mesmo. Né? A gente até discutiu um pouquinho no episódio anterior sobre será que Édipo resolveu realmente o enigma da esfinge, já que ele consegue responder corretamente sobre o ser humano de um modo geral, mas ele não consegue responder sobre si mesmo. Ele está cego sobre si mesmo. E aqui temos um dos grandes temas dessa peça. O conflito entre diferentes tipos de conhecimento. Édipo representa o conhecimento racional, lógico, dedutivo. Tiresias representa o conhecimento intuitivo, revelado, inspirado. E Sófocles vai nos mostrar que ambos são necessários, mas nenhum deles é suficiente sozinho. Mas aqui está a pergunta que vocês podem estar se fazendo aí. Se Tiresias sabe a verdade desde o início, por que ele não conta? Logo. Né? Porque ele já antes de Édipo se casar com Jocasta, né? Quando aparece essa proposta, por que ele não levanta a mão? Olha, não pode não, você vai casar com sua própria mãe. Por quê? Por que essa resistência, essa relutância em revelar o que ele sabe que a gente vai ver no decorrer aqui dessa tragédia? E a resposta vai nos levar ao coração da sabedoria trágica. Algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas. Algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas. Algumas revelações destroem não apenas quem as recebe, mas também quem as dá. E às vezes, a maior crueldade que você pode fazer a uma pessoa é exatamente dizer a verdade. E agora chegamos ao momento mais tenso do início da peça. O confronto entre Édipo e Tiresias propriamente dito. É uma cena que dura pouco. Dura poucos minutos, mas que contém toda a essência da tragédia. É aqui que as sementes da verdade são plantadas, mesmo que ainda não germinem. Imaginem a cena.
Édipo, rei, poderoso, no auge da sua autoridade, o herói de Tebas, manda chamar Tiresias. Ele espera que Tiresias use seus poderes de profecia para identificar o assassino de Laio. É uma consulta oficial. Um rei está chamando um especialista para resolver um problema técnico que assola o seu reino. Só que quando Tiresias entra em cena, algo está errado. Ele não demonstra a colaboração esperada. Ao contrário, quando ele chega na frente de Édipo, ele diz algo perturbador. Ai de mim! Como é terrível ser sábio quando a sabedoria não traz vantagem a quem a possui. Notem a profundidade dessa frase. Tiresias está dizendo que existe um conhecimento que é uma maldição, não uma bênção. Existe uma verdade que é pesada demais para ser carregada. E ele sabe exatamente qual é essa verdade. Édipo, claro, não entende a relutância do Tiresias. Para ele, se você tem informação, você compartilha logo. Se você sabe quem é o assassino, você diz. Né? A cidade está sofrendo por conta disso. E é preciso descobrir quem é esse assassino para que todo o povo de Tebas novamente volte a ser feliz. Isso é lógico, é racional, é óbvio. Mas Tiresias opera em outra lógica. Uma lógica da sabedoria que transcende a razão. É como aquela situação em que você descobre algo terrível sobre alguém que você ama. Uma traição, uma mentira, um segredo que pode destruir a pessoa. Você conta ou não conta? Às vezes a verdade é mais cruel que a mentira. Às vezes conhecer é sofrer. Édipo insiste, pressiona. Chega até a ameaçar Tiresias. Ou você conta, né? Ou alguma coisa vai acontecer contigo. E aqui a gente vê o primeiro sinal da transformação de Édipo. O rei Júlio se torna um tirano irritado. A pressão da situação começa a revelar os aspectos mais sombrios de sua personalidade. E então, Tiresias não aguenta mais e explode. Tu és o flagelo dessa terra. Tu és o assassino que tu mesmo procuras. Imaginem o choque. Um investigador sendo acusado de ser o próprio criminoso. O salvador da cidade sendo chamado de maldição. É como se o mundo virasse de cabeça para baixo em uma única afirmação. Mas aqui vem a genialidade de Sófocles. Édipo não consegue processar essa informação. Sua mente simplesmente rejeita essa possibilidade. É psicologicamente impossível para ele aceitar que possa ser um assassino. Não faz sentido. Então ele faz o que qualquer pessoa faria. Ele ataca o mensageiro. Velho mentiroso, charlatão, você está conspirando com o Creonte para me derrubar. É a reação natural da mente humana diante de uma verdade insuportável. Negação, projeção, paranoia. E aqui temos um dos aspectos mais modernos da peça. Sófocles entendeu, 2500 anos antes de Freud, que nós temos mecanismos psicológicos de defesa que nos protegem de verdades que não conseguimos suportar. Édipo não está mentindo, Édipo não está sendo desonesto. Ele genuinamente não consegue aceitar o que Teresa está dizendo. Mas aqui está uma pergunta perturbadora. Quantas vezes na nossa vida nós mesmos não fazemos a mesma coisa? Quantas vezes alguém nos diz uma verdade sobre nós mesmos e nós simplesmente rejeitamos, atacamos, culpamos o mensageiro? E Tiresias, antes de ir embora, voltando aqui, deixa mais uma revelação explosiva. O homem que tu procuras vive em tua casa. Ele crê ser estrangeiro, mas se descobrirá tebano. Ele que agora vê, ficará cego. Ele que agora é rico, ficará pobre. Irá, apoiado em seu bastão, tatear caminho para a terra estrangeira. Vamos analisar aqui o que acabou de acontecer. Tiresias não apenas acusou Édipo de ser o assassino, ele revelou praticamente toda a verdade da tragédia, mas de uma forma que Édipo e o público que assiste de primeira vez não consegue decodificar completamente o que é que ele está falando aqui. E é aqui que vemos a técnica genial de Sófocles. Ele já planta as sementes da verdade bem no início da peça, mas de uma forma que só faz sentido completo depois que a revelação acontece. É como se estivesse jogando um jogo duplo, com um público que já conhece o mito e com um público que não conhece. Vocês já assistiram um filme pela segunda vez e perceberam pistas que não tinham notado antes, né? Perceberam detalhes que fazem sentido na narrativa
completa que vocês não perceberam antes, quando vocês estavam assistindo pela primeira vez? Detalhes que só fazem sentido quando você já conhece o final? Pois é exatamente isso que Sófocles faz aqui. Cada palavra de Tiresias é carregada de significado duplo. Quando Tiresias diz o assassino vive em tua casa, ele está sendo literal. Édipo realmente vive na casa onde aconteceu o crime, né? Quando ele diz crê ser estrangeiro, mas se descobriu a tebano, ele está revelando que Édipo não é de Corinto, mas nasceu em Tebas. E a profecia sobre ficar cego é tanto literal quanto metafórica, tá? Édipo vai literalmente ficar cego. Mas ele já está metaforicamente cego para a verdade sobre si mesmo. É uma cegueira que existe antes do que vai de fato acontecer. Mas aqui está o que é mais perturbador na história. Se Tiresias sabe tudo isso, por que ele não força Édipo para aceitar a verdade? Por que ele vai embora, né? Ele inclusive vai embora depois disso e deixa Édipo na ignorância. A resposta está na própria natureza da sabedoria trágica. Ninguém pode ser forçado a aceitar uma verdade para a qual não está preparado. A verdade tem que ser descoberta, não imposta. E o processo de descoberta é ele mesmo parte da punição. Édipo precisa chegar à verdade por si mesmo, através de sua própria investigação, usando a própria razão. Só assim a revelação vai ter o impacto devastador que a tragédia exige. Se Tiresias aqui simplesmente contasse tudo, seria informação. Mas quando Édipo descobre por si mesmo, é conhecimento, e conhecimento transforma. Bom, aqui temos uma das lições mais profundas da peça. Às vezes, a jornada para a verdade é mais importante que a verdade em si. O que Édipo vai se tornar no processo de descoberta é tão significativo quanto o que ele vai descobrir. E agora vamos explorar um dos aspectos mais geniais da peça, a ironia da cegueira. Sófocles constrói um contraste sistemático entre visão física e visão espiritual, entre enxergar e compreender, entre luz e escuridão. Pensa na situação. Tiresias é fisicamente cego, mas vê a verdade completa. Édipo tem visão perfeita, mas é completamente cego para a verdade sobre si mesmo. É uma inversão que vai ao coração da condição humana. No confronto entre eles, Édipo constantemente faz referência à cegueira física de Tiresias como se fosse uma limitação. Tu que és cego de nascença, diz Édipo. Mas Tiresias responde, e tu que tem olhos, mas não vês em que abismo de males tu mesmo vives. É como aquela expressão que usamos, não há pior cego do que aquele que não quer ver. Édipo não quer ver a verdade sobre si mesmo. Ele tem todas as ferramentas para ele ver, mas sua mente se recusa para acessar a informação. E aqui temos algo muito moderno. Sófocles entende que a cegueira não é apenas física, mas também é psicológica. Nós podemos ter todas as evidências diante de nós, e ainda assim não conseguir ver a verdade se ela for muito ameaçadora para nós. Édipo se orgulha de sua inteligência, de sua força, né? Ele sozinho matou aquele povo todo. Foi ele quem decifrou o enigma da esfinge quando todos os outros falharam. Foi ele quem salvou Tebas. Sua identidade está construída sobre sua capacidade de ver e entender. Aceitar que ele pode estar cego para algo fundamental seria destruir a base de quem ele realmente é, de quem ele acha que é. Mas aqui está uma pergunta que deveria nos assustar. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nossa própria inteligência, nossa própria capacidade de análise se torna uma barreira para enxergar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos? E Tiresias, antes de fato sair de cena, faz uma profecia terrível. Né? Ele ainda faz outra. Ainda faz outra. Já não basta que ele disse, ele ainda faz outra. Diz Tiresias: nasceste para viver em íntima união com um dos teus mais próximos e não vês. Não sabes onde vives nem com quem habitas. Pera. Íntima união com os teus mais próximos? Eufemismo cruel. Tiresias aqui está dizendo, né, nas entrelinhas, que Édipo está casado com a própria mãe. Mas não diz diretamente, né? As palavras podem ser pesadas demais para serem pronunciadas claramente aqui. E note a progressão. Não vês. Não sabes onde vives. Não sabes com quem habitas. É uma escalada da ignorância de Édipo. Ele não apenas não vê a verdade. Ele não entende nem mesmo o contexto básico da própria existência. E aqui temos a ironia mais cruel da peça. Édipo acredita que conhece perfeitamente a sua própria história, que ele se conhece perfeitamente. Ele sabe que é filho de Pólipo e Mérope, rei e rainha de Corinto. Ele acha, né, isso mesmo. Sabe que fugiu de casa para escapar da profecia. Né? Ele acha que a profecia era sobre ele matar Pólipo
e casar com Mérope. Mas eles eram seus pais adotivos, né? Ele sabe que matou o homem na encruzilhada. Ele sabe que se casou com Jocasta, mas não consegue conectar os pontos. Ele não consegue perceber que o homem que ele matou é o próprio pai. E a mulher que com ele está casado teve 4 filhos é sua mãe. Isso nos leva a uma reflexão perturbadora. Será que nós realmente nos conhecemos? Será que a história que nós contamos sobre nós mesmos é de fato verdadeira? Ou será que somos todos, de alguma forma, cegos para aspectos fundamentais sobre a nossa própria identidade? Agora vamos dar um passinho para trás e analisar como Sófocles constrói essa primeira parte da peça. Porque não é apenas uma história, é uma máquina dramática perfeitamente calibrada para criar tensão, suspense, impacto emocional, nos fazer perguntas sobre nós mesmos, inclusive. Primeiro, ele estabelece o que os teóricos chamam de uma situação dramática. O problema claro que precisa ser resolvido, a peste precisa acabar, o assassino precisa ser encontrado. É simples, direto, compreensível. Depois, ele apresenta o protagonista como herói perfeito, inteligente, justo, proativo. É exatamente o tipo de pessoa que deveria conseguir resolver o problema. Isso faz com que o público torça por ele e, ao mesmo tempo, torna a sua queda ainda mais impactante. Em seguida, ele introduz a primeira oposição, Tiresias. Mas não é uma oposição simples de bem contra mal. É uma oposição entre diferentes tipos de sabedoria, diferentes formas de conhecimento. É muito mais complexa e interessante, inclusive. É como se fosse aqui um debate atual entre ciência e religião, entre razão e intuição, entre conhecimento empírico, conhecimento revelado. Sófocles não está dizendo que um é melhor que o outro. Ele está mostrando que ambos têm limitações. Então ele faz algo genial. Ele planta todas as fichas necessárias para resolver o mistério, mas de uma forma que o protagonista, talvez uma parte do público, não consiga identificar. Não consiga decodificar. É como se ele estivesse jogando um jogo duplo o tempo todo. Mas o mais impressionante é como ele usa a ironia dramática. Nós, público, conhecemos o mito. Sabemos que Édipo matou o pai e casou com a mãe. Já disse diversas vezes aqui, inclusive, nesse episódio e nos últimos. Mas a peça aqui começa com uma tensão crescente, sabendo que a cada passo ele está se aproximando de uma verdade terrível. E aqui está algo fascinante, mesmo sabendo o final. Por que a peça ainda nos deixa tensos? Porque aqui, de alguma forma, podemos estar torcendo para Édipo não descobrir a verdade, para ele parar com a investigação. Né? Édipo, deixa como está. Não procura saber. Olha, é melhor você não saber. Né? Não investiga. Deixa a coisa como tá. Tá melhor assim. Não fuça mais não. Né? Não fuça mais não. Nós entendemos que a verdade é necessária aqui nessa história, mas é uma verdade cruel. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. A tragédia não é apenas sobre Édipo, é sobre todos nós. Todos nós temos verdades que, de alguma forma, preferimos não ver, aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar. Todos nós somos, de alguma forma, cegos para a nossa própria condição. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? Chegamos ao fim do nosso 4º episódio. Hoje vimos como Sófocles estabelece os fundamentos da tragédia, a peste que exige justiça, Édipo transformado em investigador do próprio crime e o confronto explosivo com Tiresias que planta as sementes da verdade. Vimos como a ironia da cegueira percorre toda a peça, já que aquele que não vê com os olhos físicos enxerga a verdade toda, enquanto que aquele que tem a visão perfeita é completamente cego para a realidade sobre si mesmo. Mais importante, vimos como isso não é apenas uma história antiga sobre um rei grego, é um espelho da condição humana, um retrato sobre como todos nós podemos também estar cegos para verdades fundamentais sobre nós mesmos, para a verdade que a gente prefere que não sejam descobertas, que não sejam reveladas. Porque é melhor a gente continuar em determinada ignorância sobre nós mesmos do que descobrir muita coisa sobre nós mesmos. Bom, no próximo episódio vamos ver como a investigação continua, tá? Édipo vai confrontar Creonte, suspeitando que ele está conspirando com Tiresias, Jocasta vai entrar em cena, tentando acalmar os ânimos e racionalizar as profecias. Uma nova pista vai surgir. Uma pista que pode fazer toda a diferença, inclusive. Vamos ver, inclusive, como o detetive se aproxima cada vez mais da verdade que irá destruí-lo. Como a razão tão admirada se torna uma armadilha, e como o amor de Jocasta tentando proteger o marido, e também seu filho, na verdade o empurra mais para perto do abismo. Deixem nos comentários. Inclusive, vocês acham que Édipo deveria ter escutado Tiresias, parar a investigação por aí? Ou ele tinha razão em desconfiar? E principalmente,
Vocês conseguem pensar em situações da própria vida onde foram cegos para verdades óbvias sobre vocês mesmos? Inclusive, no episódio anterior, eu tinha falado que iríamos, neste episódio, falar um pouquinho sobre o simbolismo da esfinge, tá? Eu fiquei devendo para vocês o simbolismo da esfinge, mas iremos falar. Preferi dar uma adiantada na história primeiro, para depois a gente voltar com isso. Na verdade, o meu plano sobre o Édipo Rei é apresentar a história, tá? Já trazendo algumas reflexões durante a história, e depois a gente encerrar, a gente passar mais um tempinho discutindo pontos importantes que essa história nos traz. Tá? Então, iremos não apenas estar narrando a história, contando o mito, mas também fazer reflexões sobre o mito. Tanto reflexões durante, como a gente está fazendo, quanto depois, quando a gente tiver o mito completo, a gente vai analisar aspectos sobre esse mito de modo filosófico, tá? Então, obrigado por ficarem comigo até aqui. Lembre-se, a filosofia não é apenas para entender o mundo, é para entender sobre nós mesmos. E às vezes, como Édipo, descobrimos que somos mais complexos e contraditórios do que nós imaginamos. Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que se interessaria por esse tipo de conteúdo, né? Inclusive, deixe uma avaliação se estão gostando da série, né? Eu até agradeço se puderem dar 5 estrelinhas aí no seu tocador de podcast, né? Nos ajuda bastante e principalmente continue essa jornada conosco, tá? Até o próximo episódio e lembre-se, como dizia o oráculo de Delfos, né? Também foi o oráculo de Delfos que disse isso, né? Então ele não só dizia coisa ruim, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas cuidado, às vezes o conhecimento tem preços que não esperamos pagar, mas que são importantes para descobrir verdades essenciais sobre nós mesmos. Tchau, tchau.